mas para a gente não tomar mais tempo, a gente está tentando organizar ainda. Eu gostaria de convidar nesse momento Ana. Ana, ela é enfermeira pela Universidade da Amazônia, ela é especialista em perfusão pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, ela é especialista em ECMO pela ELSO, ela é especialista em centro cirúrgico pela Faculdade Inspirar, supervisora do programa UNI de enfermagem em transplante cardíaco e assistência circulatória mecânica do IMIP e a coordenadora também do serviço de perfusão e de assistência circulatória do IMIP, além de ser mestranda do mestrado profissional de cuidados intensivos pelo IMIP. Então, com vocês, Ana. Bom dia. Primeiramente, quero me desculpar pela garganta, estou um pouquinho rouca. E também a Unibra me deu um desafio de falar de 2 temas em 1 hora e eu dou em 2 anos, que é sobre a perfusão e sobre a ECMO, que foi bastante conhecida, né, durante o período da pandemia. Pode abrir o slide aí. Eu trouxe uma imagem que representa essas 2 assistências. Onde é a luzinha aqui? Pronto. Perfusão, vocês conhecem também como SEC, não sei se alguém já trabalha no hospital, que é a circulação extracorpórea. Ela é bastante usada na cirurgia cardíaca. Então, na verdade, é esse emaranhado de sistema interligado intimamente ao coração, na verdade, interligado ao corpo, aonde um profissional graduado na área da saúde e ciências biológicas, ele tem essa habilidade de manusear todo esse maquinário durante a cirurgia cardíaca, onde, naquele momento, o coração e o pulmão vai parar de funcionar para poder o cirurgião adentrar nas partes mais íntimas do coração e realizar as correções que forem necessárias. E quando o cirurgião estiver fazendo isso, o perfusionista vai cuidar da questão hemodinâmica, da questão do equilíbrio eletrolítico, correção da gasometria e outras variáveis, né, que aqui eu posso passar o dia todo só falando dessas variáveis. A perfusão, ela se originou, na verdade, já tem muito desejo do ser humano, dos cientistas, em querer, se existe algum maquinário que faça com que a pessoa consiga viver, enquanto esse pulmão e esse coração não funcionam. Se tem um maquinário que faça a perfusão de todo o corpo e a pessoa conseguisse viver. E, em 1953, conseguimos essa proeza. E a cirurgia cardíaca evoluiu por conta desse maquinário. Então, na verdade, aqui é um oxigenador de membrana, ele é descartável, onde ele vai ser interligado à drenagem no átrio direito, ou na cava superior, ou na cava inferior. E esse sangue, ele é drenado por gravidade ou por pressão negativa. Aqui é uma bomba que faz a função do coração. A única função que ela faz é mandar fluxo, porque a gente sabe que o coração não só tem essa função. Existem outras funções fisiológicas que ele faz também, principalmente no controle da pressão. Todo o sangue que é extravasado ao redor do coração, ele é passado pelos aspiradores, devolvido pelo circuito e depois é devolvido para o corpo de novo. Então, tudo que é perdido de sangue durante a cirurgia cardíaca é devolvido para o paciente. E aí a gente consegue manter a hemodinâmica. A ECMO, ela veio muito depois, ela veio depois de 20 anos, quando a gente conseguiu essa proeza desse maquinário ser eficiente. Quando as cirurgias se prolongavam, o paciente ficava com insuficiência cardíaca ou insuficiência respiratória, nós pegávamos esse maquinário e levava para a UTI, para que o coração ou o pulmão tivesse o descanso necessário para que ele conseguisse se recuperar. E aí a parte clínica médica entraria com medicamentos, drogas vasoativas ou dilatadoras, para que esse coração se recuperasse, ou esse pulmão se recuperasse e voltasse às atividades normais. Então, toda vez que eu colocar um emblemazinho aqui do ladinho desses desenhos, eu vou estar referindo a uma assistência dessa, ok? Vamos lá, pode passar o slide. Eu não estou conseguindo passar por aqui.
Pronto, então um pouquinho da história, para ser mais sucinto. Então, Legalois, em 1812, ele começou a ter a ideia de dizer assim, vamos substituir o coração por uma forma artificial de bombeamento do sangue. Não seria difícil manter vivo qualquer parte do organismo. É aquele pensamento que eu havia falado. Vamos lá, passa o próximo. Pronto, pode passar. E aí, esse russo, Brukhonenko, ele era um fisiologista, e ele pegou a ideia de Legalois e fez se tornar realidade. Ele pegava a cabeça de animais, decapitava esse cachorro ou gato, e colocava numa máquina de circulação extracorpórea que ele criou, com sangue oxigenado, e ele via que o cachorro ele conseguia ter estímulos, né? E ele provou toda aquela ideia de Legalois. Vocês podem colocar o vídeo do YouTube, tá? Isso em 1929, lá na Rússia. E aí agora o vídeo não estão pegando no PowerPoint, tá? E a gente tem o vídeo do Brukhonenko, ele fez todo o relato, ele filmou toda a experiência dele, mostrando para o mundo inteiro que existe sim um maquinário. É que esse maquinário é bem simples, tá? Onde tem uma bomba arterial que proporciona sangue para esse reservatório e uma bomba, pode passar o vídeo, pode apertar no play, e uma bomba que já vem o sangue oxigenado e mandando para a cabeça do cachorro. E o cachorro começava a ter vários estímulos. E por que não fazer isso no ser humano? Um paciente politraumatizado, a gente não sabe o que está acontecendo dentro do sistema dele, a gente pode colocar ele em circulação extracorpórea ou então em ECMO, para tentar se reorganizar e ver a melhor conduta clínica que a gente pode fazer para ele. Pode passar mais rápido o vídeo. E aí perfundir a cabeça de todo o cachorro, né? Parece coisa de filme, mas isso foi uma realidade. E foi graças a isso que hoje a gente tem as maiores tecnologias, né, na cirurgia cardíaca. Isso é um vídeo real. Olha o cachorro, com a cabeça decapitada, segurando, conectado, e ele recebe estímulos oculares, olfativos, auditivos. Ó, coloca uma pena, ácido cítrico nele, para ele cheirar, ele sente, né, ele consegue responder só com a cabeça dele. E aí depois vão fazer barulho, e ele vai conseguir ouvir. Vão martelar perto do bichinho, coitado. Ó, ele consegue ouvir, ele tem estímulos auditivos. Então, ele provou que a gente pode ter um maquinário que substitua a circulação e mantém a perfusão, e qualquer órgão pode ficar vivo em um determinado tempo. Ok. Pode parar o vídeo e voltar para o slide. Pode passar. Até que, em 1953, um cirurgião norte-americano, ele junto com a empresa IBM, junto com uma empresa de carro, não me recordo o nome, pode passar? Não, volte. Ele... Pronto, aqui a foto dele. Ele criou essa máquina junto com essa empresa e a empresa de moto. Criou todo um sistema de oxigenador e máquina interligado para que fizesse a função do coração e do pulmão. E desde esse dia, e em 1953, nesse hospital, Jefferson Hospital, uma menina de 18 anos tinha um sopro no coração e ele conseguiu fechar o sopro dela usando essa máquina coração-pulmão, junto com a esposa dele, a perfusionista, que foi a primeira perfusionista do mundo. E desde esse período, nós comemoramos no dia 6/5, o dia do perfusionista. E o que é a circulação extracorpórea? É a retirada e a devolução do sangue através de tubos e órgãos artificiais, substituindo temporariamente as funções do coração e dos pulmões, enquanto esses pulmões ficam excluídos da circulação. Então, a gente não faz perfusão para o pulmão e para o coração, a gente faz perfusão para o corpo, tá? Aqui eram 2 vídeos da cirurgia de ontem, lá no IMIP, que eu queria mostrar para vocês, porque é muito
desafiador eu explicar, só escrevendo, como é o processo da perfusão. Vocês conseguiram baixar o vídeo, meninos? Não. Não? Pronto. Aqui vamos então, a imagem é o cirurgião, aqui é o coração, né? Aqui é difícil mostrar, mas aqui é a artéria aorta ascendente, aqui é o átrio esquerdo, aqui são os ventrículos, que dá para ver mais o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo. Nós garroteamos, tá, para fazer uma canulação, nós garroteamos, fizemos com um prolene com Teflon, garroteamos essas regiões de drenagem, que é a cava superior e inferior ou o átrio direito, e também garroteamos a aorta, fazemos tipo um torniquete para canular. Se fosse o vídeo, tá, vocês estariam vendo como elas estariam fazendo. Esse outro vídeo, ele está com uma lâmina de bisturi perfurando a aorta para introduzir uma cânula arterial. Então, essa cânula arterial vai ser interligada na máquina para eu infundir sangue oxigenado. E as cânulas do átrio direito e esquerdo, elas vão ser introduzidas nessa região para eu drenar o sangue venoso do coração do paciente. Ou seja, todo o sangue venoso é drenado na região central, é enviado para um reservatório venoso. Esse vai ter uma bomba que vai substituir o coração. Então, essa bomba puxa o sangue do reservatório venoso e manda para uma membrana. Ela é uma membrana que ela imita muito o pulmão. Tanto que o efeito dela, a questão física dela também é igual ao do pulmão, é por difusão simples. E ela consegue expurgar CO2 e fazer com que as hemoglobinas se interliguem com o oxigênio. Essa bomba, ao mesmo tempo que puxa desse reservatório, ela consegue mandar para a aorta ascendente, onde foi canulado a parte arterial. E aí o cirurgião vai e clampeia a aorta. Quando ele clampeia a aorta, o coração ele não vai mais receber oxigênio, ele vai parar por hipóxia. E aí a máquina vai fazer a função do coração e do pulmão, vai mandar sangue oxigenado para todo o corpo. Mas, Ana, o cirurgião vai clampear a aorta, eu não vou conseguir mais mandar sangue para o coração, através das artérias coronárias. O que a gente faz para proteger esse coração? A gente esfria esse coração, só o coração, a 4 graus, 4 a 6 graus, e a gente faz uma solução rica em potássio. Quando esse potássio está no meio extracelular, esse coração ele para, na fase de despolarização, ele gasta energia para parar, mas vai diminuir a atividade dele, né, o gasto de energia. E aí, dependendo da solução que a gente vai injetar nas coronárias, eu vou dar o tempo de proteção desse coração. Então, por exemplo, uma cirurgia pequena, eu faço uma solução com 20 minutos, uma cirurgia mais grande, uma solução até de 3 horas, de 90 a 3 horas. E os transplantes cardíacos? Por que existem os transplantes cardíacos? Porque essas soluções, e a principal do transplante é o custodiol, ela dá uma proteção do coração de até 4 horas. Então, eu posso pegar um coração lá no Rio Grande do Norte, trazer para Recife e fazer o transplante, e quando a gente irrigar esse coração de novo com sangue, ele vai bater. É a mesma teoria da cabeça do cachorro. Só que a gente faz, né, mais moderno, com mais tecnologia. Infelizmente, o vídeo não deu aqui. E aí, essa cânula aqui é conectada na aorta, a gente entrega os tubos da perfusão, esses tubos são descartáveis de uso único, eles são desenvolvidos para ser mais biocompatível possível, porque vocês sabem que o sangue que sai e entra num tubo causa resposta inflamatória. Então, existem tecnologias hoje que a gente constrói esses tubos para que esse sangue não receba tanta agressão e esse paciente não tenha resposta inflamatória sistêmica. Aí ele é conectado, ele é preenchido. Aqui, vocês podem ver uma diferença. Aqui é um soro de Ringer que a gente preenche e esse sangue vai ser conectado aqui. Essa aqui é a canulação venosa, arterial, desculpa. Então, a máquina está atrás do cirurgião e, com o tempo, a gente vai, com aquela bomba que eu falei, mandar o sangue para essa cânula e essa cânula vai mandar o sangue para o corpo inteiro. Outra canulação é a canulação venosa, como eu falei, do átrio direito, ou cava superior, ou cava inferior, onde eu vou drenar.
Vamos lá. Por aqui. Pode passar, que eu não estou conseguindo. Pode passar o slide, eu não estou conseguindo por aqui. E durante o processo da cirurgia, ou a gente pode aquecer esse paciente, essa máquina tem a capacidade de aquecer o paciente e a capacidade de esfriar até 18 graus. Vai depender do objetivo da cirurgia. Geralmente, cirurgias mais longas, que eu preciso adentrar... Aqui, ó, é mais uma forma... Eu consigo adentrar e fazer uma correção mais complexa. Por que a gente esfria o paciente? Para diminuir o metabolismo dele, para não gastar mais ATP. Né? É para isso que a gente esfria o paciente. Um paciente com normotermia durante uma cirurgia, ele vai gastar mais energia, ele vai ficar mais consumido. E isso vai dar uma repercussão muito grande lá na UTI. Vamos lá, minha gente. Foi. Erro, problemas técnicos. E olha que eu ainda vou falar de ECMO. Oi? Travou tudo agora. Vamos ser mais dinâmica, então, para aproveitar. Só para concluir eu falando. E aí faz a correção cardíaca. Essa é a circulação extracorpórea. É uma técnica que é feita, multiprofissional. As cirurgias não são longas. Quando eu falo de não são longas, minha gente, não é dias, né? São horas, são cirurgias de 3 a 6 horas, 10 horas de cirurgia. E esse material, ele foi feito só para esse tempo cirúrgico, né? Quando a gente fala de ECMO, que é outro tema, é uma assistência que vai dar ao coração, ao pulmão. É diferente da SEC, onde o coração e o pulmão não funcionam. Lá na ECMO, o pulmão e o coração vão funcionar. Só que esse pulmão e esse coração vão estar doentes, eles não vão estar com toda a capacidade vital para poder manter, né, toda a dinâmica e a sinergia do corpo. E é a grande diferença. Muitas das pessoas dizem assim, Ana, a ECMO é uma SEC pequena. Não. Até o material dela é diferente, é para durar mais. A membrana que faz a função do pulmão, ela é feita de um material diferente, polimetilpenteno. É considerada uma membrana verdadeira, ela é muito semelhante ao pulmão, por isso que é conhecido como pulmão artificial. E a SEC não, é uma imitação, ela é um pulmão falso, que ela é só para durar até 6 horas. Né? Alguém tem alguma pergunta? Enquanto travou aqui o sistema. Pode perguntar. Quer o microfone? Perguntar. Ana, bom dia. Bom dia. E sobre a circulação extracorpórea, quando o coração volta a funcionar, que a circulação sai da máquina, passa para o coração e segue diante para o corpo, qual o risco para esse paciente dessa circulação voltar novamente para o coração e o coração fazer todo o trabalho normal dele depois de uma cirurgia? Depois que é desclampeado, todo o sangue é oxigenado, perfunde de novo as coronárias e a gente tem um período de tempo para saber se esse coração vai voltar a bater. Então, a gente espera que depois que é desclampeado... Ai, o vídeo, graças a Deus. Depois que, só para terminar, concluir aqui. Depois que é desclampeado, a gente espera. Cada hora, tudo é contado. Eu conto o tempo que eu entro em perfusão. Eu conto o tempo que é clampeado. Eu conto o tempo que esse coração está sem bater. E aí, esse tempo, que é o tempo de clampeamento, eu vou contar. Se eu clampeei esse coração e ele ficou sem oxigenar durante 1 hora, então eu tenho um prazo de 20 minutos para que esse coração volte a bater quando ele é irrigado de novo com sangue oxigenado.
Então, quando isso não acontece, aí a gente começa a parte clínica. Vai estar em SEC, porque eu vou estar dando suporte, semelhante ao da ECMO. O coração vai estar batendo fraquinho. Aí a gente manda a gasometria, vê se o potássio está alto, se o cálcio está baixo. Então, todos aqueles traçados que vocês, quando estudam fisiologia cardíaca, a gente analisa através do monitor e vê se é falta de cálcio ou se é porque o coração realmente, a máquina, a bomba, não está batendo por conta da cardioplegia. Aí a gente entra com drogas, inotrópicos para melhorar a contração, adrena para melhorar a frequência e a contração. Se o paciente está hipertenso por conta da SEC, que causa vasoplegia, pode entrar com uma nora ou uma vasopressina. Então, a gente começa a ter condutas clínicas para que esse coração volte a bater. E só aí, então, na cirurgia cardíaca, tem um eco transesofágico, onde a gente visualiza o eco em tempo real da função cardíaca. Então, quando a gente vê que não está batendo, e aí a gente passa para a ECMO. Esse coração não bateu, se eu sair de circulação extracorpórea, vai parar, ele vai morrer. E aí a instituição, que é o IMIP, tem a ECMO. A gente instala a ECMO no paciente para dar uma assistência cardíaca. Então, esse coração vai fraco para a UTI, mas quem está fazendo a função do coração é a ECMO. E quando não tem, quando esse hospital não tem, é muito triste falar. A gente fica tentando desmamar ele da perfusão. Eu já fiquei 12 horas. Uma cirurgia começou 8, eu saí de lá meia-noite, 1h da manhã, num hospital que não tinha ECMO. E aí, infelizmente, é muito triste. Olha, para assistência. E o paciente entra em óbito, né? Porque a gente não tem a ECMO. Mais alguma pergunta, minha gente? Eu estava com esperança de voltar, tiraram de novo. Hoje em dia, antigamente, quem fazia essa... Vocês não têm curiosidade de saber, logo antigamente, quem fazia essa assistência de ECMO e perfusão eram pessoas que, às vezes, não tinham nem a graduação de técnico de enfermagem. Então, os cirurgiões estavam operando na década de 50 e 60, pegava aquele profissional e dizia assim, você não quer aprender uma tecnologia nova? Vem aqui no bloco cirúrgico aprender. E aí eles aprendiam. E não sabiam de fisiologia, fisiopatologia, hemodinâmica, droga. E aí, com o tempo, né, aqui no Brasil, o INCOR criou a especialização em perfusão para nível superior. E, hoje em dia, o Conselho Federal de Enfermagem, em 2011, ele deu um parecer sobre a ECMO na pandemia do H1N1, mas, em 2016... ele considerou que o enfermeiro ele pode ter o título de especialista em perfusão para que ele exerça essa profissão. Então, hoje, quem for fazer ECMO, SEC, que é a perfusão, não adianta ser só enfermeiro. Ele tem que ter uma especialização ou uma residência voltada a essas assistências. Ou então, ele tem que ser titulado pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. E a própria sociedade hoje, para você entrar nela, exige que você tenha que ser graduado em uma área da saúde, pode ser biomedicina, fisioterapia, até biólogo pode ser perfusionista, mas desde que você tenha uma especialização reconhecida pelo MEC. Hoje, a gente sabe que, só eu falando, imagine se vocês viessem o vídeo, é uma assistência de enfermagem diferenciada. Hoje a gente tem estudos sobre a SAI durante a ECMO, a SAI durante a SEC, quais são os principais diagnósticos de enfermagem durante essa assistência. E o que é mais interessante, eu digo que é diferenciada porque a gente quase faz condutas médicas. A gente que analisa se precisa fazer um cálcio, se precisa corrigir com bicarbonato, se precisa fazer uma droga vasoativa, porque quando a gente estuda essa tecnologia, a gente conhece a fisiopatologia dela e só a gente sabe direcionar qual é a conduta clínica para que o corpo consiga ter uma sinergia e uma boa hemodinâmica. Vamos ver o vídeo? Pode dar o play aqui. Esse é o primeiro vídeo da circulação extracorpórea, onde olha o coração batendo, que bonitinho, né? Já um coração doente, era uma paciente para fazer uma troca de válvula mitral, aórtica,
primeira cirurgia, e elas estão fazendo esse torniquete, porque a cânula vai entrar, o torniquete puxa a cânula e segura ela para dentro da aorta. Ó. Que bonitinho. Pode passar o outro vídeo. Deixa eu mostrar aqui. Olha o átrio esquerdo. A aurícula do átrio direito, aqui, ó. Essa paciente, se vocês verem, ó, o coração está batendo, os ventrículos, e aqui ele está fibrilando. É uma paciente que já tem uma fibrilação atrial crônica. Olha como enche o sangue. Né? E aí eles apertam, ó, com o torniquete para segurar. E aqui é um aspirador. Então, tudo que está extravasando dentro do mediastino é aspirado e voltado para a máquina para esse sangue, para esse paciente não ficar com a hemoglobina baixa, né? A gente devolve para ele. Eles apertam o torniquete, ó. É muito legal. É uma brincadeira arriscada. Pode passar o outro vídeo. Né? Então, ele está no processo de canulação arterial. Então, a gente canula primeiramente a artéria aorta. Por quê? E conecta na máquina. Porque qualquer erro de extravasamento de sangue, os aspiradores aspiram esse sangue, devolvem para a minha máquina e eu consigo devolver todo esse sangue para o paciente, através dessa cânula aqui. Tem outro vídeo? Vai passar outro. Certo. Ó, ele tirando o ar, né? Ó, conectando no tubo a máquina, ó, tirou todo o ar, não pode ter ar nenhum, né? Então, a parte arterial já está conectada na SEC, pode passar outro vídeo. Aí eles dispensam. Aqui. Vamos lá. E aqui a canulação venosa. Como eu falei que pode ser no átrio direito, aqui está na cava superior, bem aqui, ó. Na cava superior, onde vai drenar toda a parte superior do corpo. Eles dispensam e a gente vai entrar em SEC. Agora vê, minha princesa de todos os dias, eu amo essa máquina. Olha aqui a máquina de circulação extracorpórea, o reservatório venoso que eu mostrei para vocês. Aqui embaixo, ó, é a que faz a função do pulmão, ela vai oxigenar. Aqui é uma linha onde eu posso aquecer e esfriar o paciente. Esse sangue todo aqui era o sangue que já estava extravasado no paciente. A gente colocou de novo para o reservatório para devolver para ele. Quem está fazendo essa SEC é a minha residente, fez ontem. E ela vai drenar. Ela está só esperando o comando da cirurgiã. É uma equipe só de mulheres. Ela vai drenar. Ó como vem drenando, ó. Tudo venoso. Vai para o reservatório. Olha que faz a função do coração. É uma bomba centrífuga que vai mandar para cá para o pulmão artificial. E essa linha aqui está conectada lá na aorta. E eu mando sangue oxigenado para o corpo do paciente. Pode passar outro vídeo, que é onde a gente clampeia o coração e vocês vão ver o coração parar. Outro vídeo. Aqui. Esse vídeo é anterior. Aqui é a máquina, tá? Olha como ela é bastante complexa. Mas ela não é muito diferente da técnica do russo, né? Da técnica do John Gibbon. Aqui ela está testando para saber se não tem nenhuma resistência lá na aorta, porque se tiver resistência, aí eu posso causar uma dissecção nessa aorta. Então, a gente testa a linha arterial, como a gente fala, para evitar esse acidente. Aqui é o comando, é uma bomba que comanda essa bombazinha aqui embaixo, que aí eu vou aumentar o fluxo, diminuir o fluxo, para manter a hemodinâmica do paciente. Pode passar outra. É o último? Não consigo mais nenhum. Eita. Ele vai ficar tentando. Pode passar os slides, então, até tentar os outros vídeos. Isso daí era para estar tudo no PowerPoint. Né? Aparentemente, aqui, gente, ó, uma curiosidade, é um filtro que tudo que for de excesso de água do paciente, se esse paciente estiver com balanço positivo, esse filtro vai tirar toda a água do sangue. Então, o paciente que esteja muito hemodiluído, eu consigo tirar, eu consigo hemoconcentrar esse paciente para aumentar o hematócrito dele. Aí o paciente não precisa fazer sangue.
a gente tinha durante muito tempo, a gente tinha que preencher todo esse circuito com sangue, porque senão o paciente ia ficar anêmico. Hoje está tão moderno que 90% a 80% das cirurgias não se usa mais concentrado de hemácia. A gente solicita no HEMOP plasma, plaquetas e concentrado de hemácia para a gente se prevenir de incidentes, mas não porque a gente vai usar. A não ser que esse paciente já venha para a gente clinicamente com uma hemoglobina baixa. E aí a gente não vai mais hemodiluir ele, porque pode causar edema tissular, né? E pode diminuir a perfusão, aumentando o lactato. Então, a gente não quer isso. Então, quando esse paciente vem muito grave para a cirurgia, a gente consegue hemoconcentrar esse paciente. Aí a gente faz o balanço hidroeletrolítico, mas chega a tirar bastante volume dele. E o paciente fica bem sequinho, diminui edema, melhora a perfusão renal e, o melhor, não precisa fazer um transplante de sangue. A gente fala transfusão de sangue, mas o sangue ele é um órgão. E quando a gente infunde ele, a gente está fazendo transplante. E como qualquer transplante, existem os benefícios e existem os riscos. E uma bolsa de sangue durante qualquer cirurgia, eu não estou falando de cirurgia cardíaca, ela aumenta a mortalidade do paciente no pós-operatório, 70%, uma bolsa de sangue. Quando eu era estudante, eu falava que eu não gostava do testemunho de Jeová, porque como é que eu vou deixar uma pessoa morrer se não transfundir sangue? Só que foi através do testemunho de Jeová, médicos e cientistas dessa religião, que conseguiram fazer pesquisas e mostrando que sangue não é bom, minha gente. Transfundir sangue é ruim. Ele só é necessário quando realmente é avaliado esse paciente para a necessidade dele. Não é só ver um exame de laboratório e ver que assim, ele está com 9 de hemoglobina, se o normal é 12 a 16. Não, vamos fazer um sangue porque a hemoglobina dele está baixa. Hoje a avaliação não é assim. Se esse paciente consegue ter as atividades fisiológicas dele, ele é anêmico, a gente não faz sangue. Então, é através de uma análise clínica, através de uma análise laboratorial, do estudo do sangue dele, né, da perfusão desse paciente, de oferta e de demanda de oxigênio, que a gente avalia se esse paciente precisa de sangue ou não. Isso foi um protocolo de 2013, é bem recente, tem 10 anos. Mas, antigamente, as pessoas faziam sangue na cirurgia cardíaca. Quando eu era mais jovem, eu já entrava na cirurgia cardíaca, já tinha aqui, ó, um cooler com 4 bolsas de sangue, 3 de plasma, porque já sabia que ia usar. E os resultados eram péssimos. O paciente morria sangrando na UTI, distúrbio de coagulação, resposta inflamatória, aumento de lactato. Às vezes, as hemácias que vinham eram hemácias velhas, então liberava uma substância chamada tromboxano do tipo A, que quando é liberada no sangue causa uma hipertensão maligna. Não tem remédio que pare essa hipertensão e o paciente morre, né, com uma hipertensão maligna. Então, hoje a gente evita sangue na cirurgia cardíaca. Bora, já falei até de sangue. E aí, qual é a indicação da circulação extracorpórea? Ela pode ser para uma... Opa, volta. Pode voltar. Ela pode ser para uma ponte de safena, que vocês conhecem, né? Que é uma veia que tem aqui na coxa, que ela é dissecada. A gente conhece como revascularização do miocárdio. Pode ser por reparo de uma troca de válvula cardíaca, tanto pode ser das válvulas cardíacas do coração ou dos grandes vasos, tá? Por uma correção de cardiopatia congênitas, e aí tem uma relação infinita. Para trombo da arterectomia pulmonar, ou seja, o coração está bom, mas o pulmão está cheio de trombo. Eu entro e seque, esfrio o paciente a 18 graus, o cirurgião cardíaco vai lá e começa a tirar os trombos do pulmão. Sabe a famosa TEP? Né? Então, a gente tira os trombos do pulmão. Tá? Aneurisma e dissecção de aorta e transplante cardíaco. Essas são as principais indicações para um paciente ser submetido a uma circulação extracorpórea. E aí tem uma foto, né? Aqui é uma válvula, é uma prótese biológica pode ser feita de porco, pericárdio de porco ou de boi. Aqui é de boi, que é o mais barato, aqui é uma cirurgia SUS. E a paciente tinha uma insuficiência ou uma estenose mitral, ela está em posição mitral,
ele tira todos os folhetos nativos do paciente e coloca uma prótese. Aqui é a cirurgia de revascularização do miocárdio, ou seja, ponte de safena. Aqui a veia safena magna, onde aqui é feita uma sutura, né, uma ligação com a artéria coronária e depois na aorta ascendente. Então, o sangue vem da aorta ascendente e irriga a artéria coronária e para poder perfundir todo, provavelmente, esse lado do miocárdio. Aqui é uma artéria diferente, vocês estão vendo que ela é mais vermelhinha. É uma artéria que tem debaixo do tórax. É mais conhecida como artéria mamária, anatomicamente conhecida como artéria torácica interna à esquerda. Aqui é um transplante, olha o coração todo doente, coração de boi. Provavelmente esse paciente tinha doença de Chagas. É retirado esse coração para ele receber um coração novinho. Olha, tudo estéril, gelo estéril, e o cirurgião está preparando para implantar esse coração. Outra indicação é as dissecções de aorta. Vocês estão vendo aqui um exame de imagem, onde esse paciente já tem uma endoprótese, segurando essa aorta que podia estar dissecando por alguma patologia. Aqui a aorta ascendente, vocês estão vendo essa protuberância, é uma imitação de aorta. A pressão foi tão grande que essa aorta aqui ela dissecou e a parte mais externa da camada da aorta segurou o sangue. Então, isso aqui é o sangue, né? Pronto para estourar e o paciente morrer de choque hipovolêmico. Aí a gente entra em circulação extracorpórea, essa imagem aqui, tá? E aí, essa aorta é retirada, é mandada para exame para saber qual é a patologia, por que ficou assim, e a gente coloca uma prótese feita de tubo de Dacron, que vai substituir a aorta. Então, no lugar da aorta doente, vai ficar o tubo de Dacron. E o coração, ó, deixa de ficar descomprimido. Ele vai bater melhor, porque já não tem mais essa área efetiva aqui ocupando espaço. Além da cirurgia cardíaca, a SEC foi mais além. Hoje a gente usa quimioterapia com a máquina de circulação extracorpórea. Essa paciente tinha câncer de pele no membro inferior, ela foi garroteada aqui. Todo esse quimioterápico passa pelo circuito, é canulado na artéria e na veia femoral dela e é perfundido quimioterápico a 40 graus para tirar todas as células cancerígenas que podem ser invasivas para outros órgãos e ela não perder essa perna. É perfusão também, o perfusionista pode fazer isso. Outra cirurgia também é a neurocirurgia. Vocês estão vendo aqui o neurocirurgião operando o cérebro e o paciente em circulação extracorpórea. Geralmente são cirurgias onde o neurocirurgião não consegue adentrar a parte mais íntima do cérebro. Então, o que eles fazem? Eles esfriam esse paciente a 18 graus e fazem uma parada circulatória total. O que é isso, Ana? Eu tiro todo o sangue do paciente e o sangue fica na minha máquina. Durante 20, 30 minutos, durante o tempo que o cirurgião quiser. Esse paciente fica morto, entre aspas. Mas ele está refrigerado, né? Assim que a gente faz com a carne da gente lá em casa. Põe lá no freezer e aí a carne não estraga. É isso que a gente faz com o paciente. Diminui o metabolismo, diminui morte celular e o paciente ainda vai estar vivo. Aí o cirurgião vai conseguir, sim, visualizar um aneurisma, a hemorragia, porque o cérebro vai estar exsanguinado, sem sangue, e ele vai ter uma visão melhor para operar. Eu não sei se vocês já viram um filme onde as crianças tinham os gêmeos eram ligados pela cabeça, e eles tiveram que entrar em circulação extracorpórea para tirar todo o sangue dele e o cirurgião conseguir dividir os dois cérebros, um para cada paciente. É mais ou menos isso aqui. Outra é uma quimioterapia chamada HIPEC. Ela é muito feita aqui em Recife. Uma perfusionista, infelizmente. Ela morreu ano passado, ela fazia muito, ela sabia muito sobre isso. Onde o paciente tem algum câncer abdominal, ele tira através da cirurgia esse câncer abdominal, e depois é fechada essa cirurgia e a gente coloca esses tubos interligados no abdômen dele e o quimioterápico fica circulando em 40 graus durante 1 hora para jogar fora, para matar todas as células que podem ser invasivas para outros órgãos. Geralmente o paciente faz isso 1 vez por ano. E aí, como é que a gente vai... Qual é a função do enfermeiro perfusionista? Porque é muito complexo a imagem que eu mostrei para vocês. Durante o pré-operatório, ele vai fazer a visita da perfusão.
não é a visita da enfermagem pré-operatória, é totalmente diferente. A gente vai analisar inúmeros dados para a gente ver o que a gente pode ofertar de melhor para esse paciente durante a perfusão. No intraoperatório, foi o que eu falei antes, a gente vai ter o controle da pressão, a gente vai ter controle da respiração, vai ter controle hidroeletrolítico, a gente vai poder corrigir as gasometrias que são enviadas. Aqui no Brasil ainda é assim, é enviada a cada 20, 30 minutos. Mas fora do país, existem máquinas que está uma tela LED dizendo para você, em tempo real, como é que está a gasometria do paciente. Em tempo real. E você consegue fazer essa correção em tempo real. Essas máquinas estão entrando agora no Brasil. O Hospital Português já tem uma, se eu não me engano. E o pós-operatório? Não é que acabou a perfusão, acabou a cirurgia no bloco cirúrgico e o perfusionista vai embora, não vai no outro dia ver o paciente dele. Ele vai, porque ele sabe os riscos que podem ter acontecido. E o principal risco da perfusão é distúrbio neurológico, é o paciente desorientado, lá na UTI. Ah, o paciente está desorientado, foi da anestesia. Não. Pode ser por conta da perfusão. E a gente avalia se faz toda a avaliação céfalo-caudal, vê se está tudo perfundindo nele. E aí a gente vê se está ou não, qual foi aquele erro, notifica, e a gente tenta se reunir de novo para melhorar nossos protocolos e melhorar a assistência em circulação extracorpórea. Agora a gente vai falar de ECMO, tá bom? Cadê? Acho que eu passei muito. A ECMO foi aquilo que eu falei para vocês, é um pouquinho só de história, rapidinho, você sucinta para a gente não demorar. Foi em 1970, um paciente politraumatizado. Ele foi para um hospital e não sabia o que fazer para ele. Imagine o paciente todo quebrado, hemorrágico, não tendo perfusão. Pegaram uma máquina de circulação extracorpórea e colocaram ele em circulação extracorpórea para estabilizar a pressão, a respiração e depois cuidar dele clinicamente. Ele ficou 3 dias, 72 horas, tá? Em ECMO, na perfusão naquela época, né? Em assistência arterial por 75 horas e ele sobreviveu. E aí, poxa, a SEC pode ir para a UTI. Paciente que não consegue sair da cirurgia, ou paciente que teve um politrauma, um paciente que tem problema do pulmão, a gente pode pegar essa máquina, melhorar ela para que ela fique dentro de uma UTI para dar um suporte cardíaco ou pulmonar. E hoje, ela surgiu muito mais ainda. Primeiramente, no H1N1, em 2009, não teve muita repercussão para quem estava de fora, para a população comum, porque não teve isolamento. Mas, em 2009, muitos pacientes ficavam em UTI por conta de desconforto respiratório em ECMO, por conta do H1N1. E a gente começou a estudar mais sobre isso. Hoje, nós temos o Centro ELSO, que é uma instituição internacional, cada país tem uma, que estuda sobre a ECMO, como a gente pode dar uma melhor assistência para esse paciente, né? E a gente tem o orgulho de ter aqui em Recife um Centro ELSO, que é o IMIP. O IMIP é o único Centro ELSO de Pernambuco que dá assistência a esse paciente, que tem equipe de enfermagem treinada, que tem técnico de enfermagem treinado, que tem médicos treinados para dar assistência. E a gente precisa fazer um curso aqui nessa instituição. É um curso bem pesado, viu? Vamos lá. E aí, aqui é ECMO. Eu posso dar uma assistência arterial e eu posso dar uma assistência pulmonar. Quando eu dou uma assistência arterial, eu estou mexendo na parte arterial do paciente. Então, eu vou canular tanto a parte arterial pela veia femoral, isso aqui é só um exemplo, e eu posso, canular pela veia femoral. E aí eu dreno esse paciente pelaquela mesma bomba centrífuga que vocês viram lá na SEC, esse paciente para a bomba. Eu mando para uma membrana, que essa é uma membrana verdadeira, ela é um pulmão artificial, oxigena e manda de novo para cartão arterial. Então, se eu aumentar o fluxo, se eu diminuir o fluxo, eu posso aumentar a pressão ou eu posso diminuir a pressão. Diferente da pulmonar. A pulmonar, não. A pulmonar eu dreno por uma veia e mando por uma veia. Eu só vou dar assistência pelo pulmão. Eu não altero pressão, eu altero saturação venosa. Aí muitos devem trabalhar em uma UTI e já devem ter visto uma ECMO. E disse, Ana, o paciente saturava 50. Você colocou na ECMO, o paciente está saturando 80. Aí eu digo, está funcionando. O pulmão não está parado? Então, quando esse sangue oxigenado vai para o coração manda para o pulmão, que é o pulmão que está doente,
O pulmão não está oxigenando, então, dentro do pulmão tem sangue desoxigenado. Esse sangue arterial que eu estou mandando vai virar um sangue misto. E quando vai ler na saturação, está 80%, porque é um sangue misto. Isso significa que a ECMO está funcionando. Aqui era uma imagem, não sei se eu consigo. Vocês veem a função da ECMO aqui. Tá? Aqui é um circuito de ECMO, ó, onde tem a centrífuga, tem a membrana. Eu posso aquecer esse paciente por esse módulo, para o paciente não ter hipotermia. Aqui vários vídeos. Tá? Aqui é um preenchimento do circuito. Aqui é o nosso cirurgião no hospital, levando todo esse equipamento que vai para a UTI. É muito bem pequenininho, né? Em relação à SEC, para instalar uma ECMO no paciente. Aqui são imagens. A instalação da ECMO é de maneira toda estéril, onde a gente canula, igual como é canulado a cirurgia cardíaca, só que é na parte periférica, ou na femoral, ou na veia artéria femoral, na veia artéria jugular. Geralmente, bebês é na jugular, tá? Olha aqui, uma cânula de retorno, é uma ECMO VV, era na época da Covid. Essa paciente era uma paciente obesa. Geralmente, um paciente usa uma membrana. Eu tive que usar 2 nela, porque senão não conseguia oxigenar. E aí, 2 drenagens. Por conta do peso abdominal, pressionava muito as cavas, a veia cava, e não drenava. Então, a gente canulou ela para drenar e mandar pela jugular. Veia jugular, que manda para o átrio direito, manda para o ventrículo direito, manda para o pulmão, mistura com sangue desoxigenado, manda para o ventrículo esquerdo e manda para o corpo. E é essa imagem que a gente vê dentro de uma UTI, um paciente totalmente grave. Esse é o período da pandemia. É um paciente cheio de monitorização, um paciente cheio de drogas, um paciente com ECMO e um paciente com hemodiálise, a cereja do bolo. Como é que a gente vai fazer essa assistência? E quem é que cuida disso? O enfermeiro, né? Quem é que vai dar banho nele? O enfermeiro. Quem vai monitorizar? O enfermeiro. Esse é um paciente que veio do IMIP, de um estado do Maranhão, para fazer um transplante cardíaco. Ele veio já em ECMO, assistência arterial. A gente conseguiu estubá-lo, ele estava consciente, orientado, em ECMO, esperando o coração dele. A ECMO estava fazendo realmente a função do coração dele. O coração dele estava parado, não funcionava mais nada. E aí, vamos como é uma assistência? Está tudo bem, né? Tudo sob controle. O enfermeiro está aqui, ó, na cadeirinha dele, anotando a assistência desse paciente, todo aquecidinho aqui, a ECMO bem aqui. E é um dia do enfermeiro na UTI, tudo sob controle. Mas tudo pode piorar. O paciente está com uma indicação de morte cefálica. Adianta colocar ECMO? Não. Bora levar ele para a tomografia? Ele vai de ECMO. Aí vai o enfermeiro, o perfusionista, o médico, o técnico, tudo transportando esse paciente, olha como ele está, para levar para a tomografia, para saber se a gente continua ou não com a assistência. E aí, durante a pandemia, a gente transportou um paciente, o governo pagou uma membrana para uma paciente no Hospital Campanha de Boa Viagem. A gente instalou, ela não podia ficar no Hospital Campanha, porque ninguém entende de ECMO. No outro dia, a gente foi, fez a transferência dela. Aqui é o enfermeiro da ambulância, aqui é o médico cirurgião cardíaco, sou eu aqui, ó, segurando a cabecinha da paciente, e a minha residente de transplante cardíaco. Transportamos essa paciente para a UTI, Covid, do IMIP. Aqui é um transporte aéreo, e Maceió não tinha assistência à época na pandemia, então todos os pacientes que tivessem condições financeiras de instalar uma ECMO, eles instalavam e os planos de saúde mandavam para cá e a gente fazia esse transporte, tá? Então, é uma UTI aérea. Aqui era um vídeo, não vai conseguir passar, é ele saindo da UTI, o paciente saindo da ambulância. A gente tinha instalado ele, olha como ele ficou prontinho para ir para a ambulância e depois ir para o jatinho. Aqui é a nossa equipe, e aqui a gente tentando colocar ele dentro do jatinho, com toda essa monitorização que vocês viram que tem na UTI, já não é um espaço bom, imagine dentro, né, de um jato, bem pequenininho, a gente ficava apertadinho assim, né? Fiquei com medo de morrer nesse tempo aí.
Vamos lá, né? Então, como é o cuidado? O que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a equipe multi tem que entender? Que a ECMO, muita gente só vai lá na UTI olhar a ECMO, ninguém liga para o paciente, né? Mas eles estão interligados. A gente vai dar assistência à ECMO e dar assistência ao paciente, é um binômio. A gente vai avaliar a questão neurológica, respiratória, cardiovascular, controle de infecção, hematológico, renal, com uma comunicação efetiva, segundo o protocolo de segurança do paciente. Comunicação efetiva. Uma torneirinha fora do lugar mata um paciente de ECMO. Uma torneirinha. O técnico faz uma medicação na central e esquece de fechar a tampinha da torneirinha. A ECMO puxa o ar pela central, manda para o circuito e manda para o paciente. O seu paciente morre de embolia gasosa. Olha como o cuidado é bem específico. Né? Uma torneirinha. E aí é esse múltiplo, né? ECMO é time, né? Cuidados específicos, a gente previne as complicações, a gente reduz os riscos de cuidado de enfermagem, um cuidado integral. A gente tem um coordenador da suporte avançado de vida, o perfusionista vai se envolver, um médico também, um fisioterapeuta, nutricionista, um enfermeiro, a equipe multi. ECMO não é só para o enfermeiro, perfusionista e nem para o médico, não. Toda a equipe multi vai se envolver. E a gente faz uma reunião de avaliação. E só é mudado qualquer conduta quando todos concordam com a conduta. Aí a gente vai ter um cuidado na instalação da ECMO, e isso é muito importante, o que eu vou dizer aqui. Enfermeiro, esteja sempre presente em todo o procedimento. Na pandemia, os enfermeiros ficavam com medo, coitado, que nunca viam. Aí eles só diziam assim, a OPM é ali, vai lá pegar o material. E fugia. Deixava a gente sozinho lá, com medo de dar assistência. Mas só o fato de estar presente para direcionar, para coordenar, para manter um ambiente organizado, mesmo que vocês, enfermeiros, no futuro não entendam disso, é muito importante o apoio de vocês. Porque vocês sabem a logística da UTI que vocês vão trabalhar, a gente não. A gente só vai lá instalar. A gente precisa desse apoio, tá? Vamos ter que ter cuidado no banho, cuidado no circuito. Um banho pode decanular e o paciente morrer por choque hipovolêmico. E aí não tem mais volta. Vocês vão ver o circo pegando fogo, a cânula assim, ó. Parece aquelas mangueiras desgovernadas soltando sangue na UTI todinha. Jesus, né? E o enfermeiro, ele é o gestor e o cuidador do ECMO. Técnico não pode mexer no paciente ECMO, não pode fazer curativo, não pode dar banho sozinho, mas não é só qualquer enfermeiro. É o enfermeiro treinado. O Corém, ele diz isso, não precisa ter o curso de especialista para ECMO. Você pode ser treinado, até porque no Brasil não tem curso de especialista. Eu entendo como especialização uma carga horária acima de 360 horas. Hoje em dia, a gente tem um treinamento de 4 dias, um treinamento bem pesado. Tá? Então, se você for treinada num curso, você pode, sim, e ter habilidade, ter competência, você pode cuidar de um paciente desse, mas nunca só. Sempre vá com o seu quartel total para cuidar desse paciente, porque qualquer descuido ele pode morrer. Tá? E aí o Corém deu um parecer em 2011 que o enfermeiro, ele é o principal cuidador do paciente ECMO. É privativo do enfermeiro fazer o curativo, cuidar dele, técnico não pode fazer. Ele pode nos auxiliar, mas, infelizmente, como é uma assistência muito complexa, precisa de um conhecimento mais complexo, tá? Outra coisa sobre a perfusão, que eu achei muito interessante, é que a assistência, ECMO, que o próprio Conselho Federal de Enfermagem, ele criou um protocolo para qualquer enfermeira entrar lá e dizer assim, como é que eu devo cuidar do paciente ECMO? Como é que eu posso instalar esse protocolo dentro da minha instituição? Então, COFEM, vocês entram no site do COFEM e vocês pegam esse protocolo aqui, ó. Como eu cuido de um paciente ECMO? Em relação à SEC, tem uma resolução do Conselho dizendo que sim, o enfermeiro ele pode ter o título de especialista em perfusão. Tá? E aí, em 2021, essa resolução de 528, em 2021 se transformou em uma resolução de 2021. Porque ele dizia assim, o de 2016, você faz um curso de perfusão, você tira o título de especialista pelo Corém.
Hoje ele diz assim, você faz um curso de perfusão, reconhecido pelo MEC ou pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, e você tem que trazer um documento lá no Corém, comprovando que você fez, no mínimo, 100 cirurgias cardíacas. No mínimo, para você ser perfusionista. Se não tiver enfermeiro assim, no bloco, no hospital, sem respeitando essa resolução, ele pode perder o título de enfermeiro, tá? E aí a nossa equipe, né? Eu sou enfermeira do IMIP, amo essa instituição. Aqui nós temos esse treinamento de 4 anos, que é feito pela ELSO, que é essa organização mundial, né? Em Recife nós temos todos os anos, em novembro, tá? É um treinamento, não é um treinamento só de aula, é um treinamento realístico. Aqui é um boneco, então a gente simula a monitorização e os principais incidentes que podem acontecer em ECMO. Então aqui vocês não vão ver só enfermeiro, é médico, é enfermeira, é fisioterapeuta, é biomédico, é farmacêutico, nutricionista, a equipe multi está aqui no treinamento. Todos eles têm que saber um pouco de ECMO. Aqui é um treinamento que a gente fez, parece que a gente estava tendo uma visão futura lá no IMIP. Nós pegamos toda a equipe de enfermagem e fizemos um treinamento de 2 dias em 2020. Parece que a gente estava adivinhando, né? Todo um treinamento semelhante a esse. Aqui tinha as aulas teóricas e depois a gente vinha para as aulas práticas, tá? Eu vou apresentar um pouquinho da residência da qual eu coordeno, uma residência de transplante e assistência circulatória mecânica. A assistência circulatória mecânica é o global. Dentro dela você vai aprender sobre balão intraórtico, assistência ventricular, vai aprender sobre ECMO, vai aprender sobre SEC e ainda vai aprender sobre transplante, em todos os níveis do transplante cardíaco, tá? É só para enfermeiros, infelizmente. É vinculado à UPE, então, quem tiver interesse, a partir de outubro, começa o processo seletivo, você entra no site da UPE, procure residência de enfermagem multiprofissional em transplante cardíaco e assistência circulatória mecânica e se inscrevam para trabalhar comigo, tá? Aqui são as minhas alunas, minhas residentes, a gente com paciente instalando ECMO, então realmente é uma residência bastante ativa. A nossa aluna aqui preparando a máquina de perfusão, o nosso treinamento para trocar membrana, a aluna cuidando do paciente em ECMO. Olha a nossa aluna aqui. Na época, logo quando começou o Covid, que a gente não conhecia muito como pegava essa doença, a gente se paramentava toda assim, né? Cuidando do paciente ECMO, que ela está coletando uma gasometria venosa do paciente. E hoje somos 3 perfusionistas, eu e essas princesas aqui que trabalham comigo no IMIP. Quem tiver interesse em conversar com a gente para entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, está aqui o Instagram, tá? O IMIP hoje é associado à Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea e à ELSO Latino-Americana. Então, para a gente ter essas atividades, a gente entra com uma sociedade para que dê retorno de conhecimento e apoio, tá bom? Pronto, acabou, minha gente. Alguma pergunta depois de tudo isso? Podem perguntar. Bom, eu queria agradecer também a Ana. Queria saber se alguém te pergunta. Aproveitem, viu? Porque quem for fazer residência para transplante, já tem a preceptora aqui, a responsável por tudo, não só preceptora como coordenadora. Nenhuma dúvida? Tem uma? Bom dia. Bom dia. Que eu fiquei curiosa em relação à SEC com quimioterápico. Eu queria saber em questão da probabilidade, se existe a cura ou se, na verdade, é uma forma de prolongar a vida do paciente com mais qualidade, já que é utilizada a cada 1 ano. Pronto. Na verdade, a indicação do HIPEC, você pode entrar na internet, HIPEC, terapia hipertérmica, ela é indicada, na verdade, para paciente que tem chance de cura. Então, não, por exemplo, o paciente já está metastásico, não se faz HIPEC. Na verdade, HIPEC é uma prevenção para que o câncer não vire metastásico.
Então, se você é diagnosticado previamente por câncer, geralmente de peritônio, de colo de útero, de ovário ou de reto, previamente é retirado, porque o câncer ainda vai estar local. Então, para evitar, é uma prevenção, para evitar essa disseminação dessas células desorganizadas, a gente faz essa perfusão. Obrigada. Não. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, mais uma vez, muito obrigado, Ana.